Bem, hoje nós vamos falar sobre próstata, estudo especial. Então nós temos aqui esta figura, num corte sagital, onde a gente já pode verificar aqui a próstata, que tem a forma de uma castanha, logo abaixo aqui da bexiga e adiante do reto, que está aqui. Então a próstata é uma glândula exócrina do sistema reprodutor masculino, encontrada apenas em alguns mamíferos. Em adultos é do tamanho de uma noz ou de uma castanha e tem um peso médio de cerca de 11 gramas e normalmente variando entre 7 e 16 gramas. Ela difere entre as espécies anatomicamente, quimicamente e fisiologicamente. Anatomicamente, a próstata encontra-se abaixo da bexiga. Então aqui está a bexiga, veja aqui a próstata. Então bexiga e aqui a próstata. É descrito na anatomia geral como consistindo de lóbulos e na microanatomia por zona. É circundado por uma cápsula fibromuscular e contém um tecido glandular, bem como um tecido conjuntivo. As glândulas da próstata produzem e contêm um fluido que faz parte do sêmen. A substância que é emitida durante a ejaculação como parte da resposta sexual masculina. Esse fluido prostático é ligeiramente alcalino e ele é o responsável por dar o odor característico ao esperma. Este fluido prostático ele é ligeiramente alcalino, como foi dito, leitoso ou de aparência esbranquiçada. A alcalinidade do sêmen ajuda a neutralizar a acidez do trato vaginal, que a vagina ela é ácida, enquanto que o esperma ele é alcalino, prolongando então a vida útil dos espermatozoides. O fluido prostático ele é expelido na primeira parte da ejaculação, junto com a maior parte do esperma, por causa da ação do tecido músculo liso dentro da próstata. Em comparação com outros espermatozoides expelidos juntamente com o fluido vesicular seminal, principalmente aqueles no fluido prostático, que tem uma melhor motilidade, sobrevida mais longa e melhor proteção do material genético. Transtornos da próstata incluem o alargamento, a inflamação, infecção e, por último, o CA, o câncer. A palavra próstata vem do grego latino, que significa protetor, guardião. Então nós temos aqui aquele que está adiante de proteger, com o termo originalmente usado para descrever as glândulas seminais. Então nós temos aqui uma figura, novamente, mostrando aqui a próstata, logo aqui abaixo da bexiga e adiante do reto. Veja aqui a uretra prostática, aqui figuras mostrando aqui a próstata, aqui a bexiga. Então a próstata ela está abaixo da bexiga e adiante do reto. Então mais adiante nós vamos ver uma figura que mostra um exame de próstata, onde o profissional com o dedo indicador ele vai apalpar aqui a parede do anterior do reto para verificar as condições da próstata. Veja aqui a uretra prostática, por onde passa a urina, por onde passa o sêmen,
E aqui já vem a uretra peniana. Aqui uma vista num corte frontal. Veja aqui a bexiga, a uretra da bexiga, uretra prostática. Aqui as glândulas bulbouretrais, vamos falar mais adiante sobre ela. E aqui já vem a uretra peniana. Uma vista posterior, nós temos aqui a bexiga. Veja aqui ducto deferente, aqui a glândula seminal. E abaixo, aqui da bexiga, nós temos a próstata. Veja que ela tem um formato de uma castanha. A estrutura interna da próstata foi descrita usando lóbulos e zonas, por causa da variação nas descrições e definições dos lóbulos. A classificação da zona é usada com maior predominância. Então a próstata foi descrita como consistindo de 3 ou 4 zonas. Então nós temos aqui 3 ou 4 zonas que normalmente podem ser vistas em histologia ou em imagiologia médica, como ultrassom ou o IRM. Então essas zonas são a zona periférica, a zona central, a zona de transição e aqui a zona fibromuscular anterior. Veja aqui essa figura, aqui a parte posterior, aqui nós temos o lado direito, aqui o lado esquerdo. Aqui nós temos a zona central, aqui a zona periférica, aqui a zona fibromuscular. Numa imagem maior, nós temos aqui a próstata, aqui a parte posterior, parte anterior, o lado direito e o lado esquerdo. Nós temos aqui esta parte em laranja claro, que é a zona periférica. Nós temos aqui a zona central, em azul claro, e aqui em vermelho, a parte anterior, e aqui essa região que é a zona de transição, que fica localizada voltada anteriormente. A zona central se volta posteriormente. Então vejam que na zona periférica, então aqui estaria a zona periférica em laranja claro, toda essa região, o câncer de próstata ocorre em 70% nesta zona periférica. Já na zona central, que é esta daqui, a ocorrência de câncer é em torno de 20%. Na zona de transição, então nós temos aqui zona de transição, essa ocorrência é em torno de 5%. A zona fibromuscular anterior, então nós temos aqui esta região mais anterior, não tem ocorrência de câncer. Então, esta área nem sempre é considerada uma zona, é geralmente desprovido de componentes glandulares e composto apenas, como o nome sugere, de músculo e tecido fibroso. Então, repetindo aqui rapidamente, zona periférica 75%, zona central 20% e a zona de transição 5% é a porcentagem então de câncer da próstata. A função da próstata, como já foi dito anteriormente, ela secreta o fluido que torna parte do sêmen. Então o sêmen é o fluido emitido, ejaculado pelos machos durante a resposta sexual. Quando o esperma é emitido, ele é transmitido do ducto deferente. Então nós vimos lá, olha aqui o ducto deferente, que se junta aqui à glândula seminal, para a uretra masculina. Então olha aqui, nós temos aqui a uretra
masculina, através de ductos ejaculatórios. Então, são 2 ductos ejaculatórios, um de cada lado. Então, esse ducto ejaculatório ele está no interior da próstata e por ele passa os espermatozoides e também o líquido seminal da glândula seminal. Então, esses ductos ejaculatórios eles ficam dentro, no interior da próstata. E a ejaculação é a expulsão do sêmen da uretra. O sêmen é movido para a uretra após as contrações do músculo liso, dos ductos deferentes e vesículas seminais. Então, após a estimulação, principalmente da glande do pênis, ou seja, da porção anterior aqui do pênis, que é a glande. A estimulação envia sinais nervosos através dos nervos pudendos internos para a parte superior da vértebra lombar. Os sinais nervosos causam a contração que agem através dos nervos hipogástricos. Depois de ir para a uretra, o fluido seminal ele é ejaculado pela contração do músculo bulbo cavernoso. Então, olha aqui, nós temos aqui a parte cavernosa do pênis e aqui embaixo a parte esponjosa, onde contém aqui a uretra peniana. Num corte frontal, nós estamos vendo aqui os 2 corpos cavernosos e aqui embaixo o corpo esponjoso que contém aqui a uretra, onde passa ali a urina e ao mesmo tempo o esperma. As secreções da próstata incluem enzimas proteolíticas, fosfatase ácida, prostática, fibrinolisina, zinco, antígeno prostático específico. Junto com as secreções das vesículas seminais, formam a parte mais fluida do sêmen. E é possível que alguns homens alcancem orgasmo somente através da estimulação da próstata, como massagem da próstata ou relação anal. Então veja aqui nessa figura, nós estamos vendo aqui a próstata. Veja aqui o ducto ejaculatório, então, em grande aumento. Nós estamos vendo então esta imagem aqui. Inflamação da próstata. Então, microfotografia mostrando uma próstata inflamada. Está aqui. Encontrada na prostatite uma grande quantidade de células mais escuras. Então, são essas células mais escuras, representando então os leucócitos, que pode ser vista. Uma área sem inflamação é vista à esquerda da imagem. A prostatite ela é a inflamação da próstata, que pode ser causada por infecção por bactérias ou outras causas não infecciosas. A inflamação da próstata pode causar dor ao urinar ou ejacular, dor na virilha, dificuldades em urinar ou sintomas constitucionais como febre ou canseira. Quando inflamada, a próstata aumenta de tamanho e fica sensível ao toque durante o exame retal. Uma bactéria culpada pode crescer em uma cultura de urina. A prostatite aguda e a prostatite bacteriana crônica são tratadas com antibióticos. A prostatite não bacteriana crônica ou síndrome da dor pélvica crônica masculina é tratada por medicamentos, como bloqueadores alfa-adrenérgicos, anti-inflamatórios e não esteroides e amitriptilina, antihistamínicos e outros ansiolíticos. Outros tratamentos
que não são medicamentosos podem incluir fisioterapia, psicoterapia, neuromodelação e a cirurgia. Uma combinação de pontos de gatilho e terapia psicológica também se mostrou eficaz para a prostatite de categoria 3. Aqui nós temos uma imagem mostrando então, aqui está a próstata normal, vejo aqui que a uretra prostática, ela está normal, aberta, dando passagem normal para a urina e para o sêmen. E nesta próstata, que tem a prostatite, que é uma próstata com inflamação, vejo que a uretra ela está praticamente fechada, dificultando então a passagem da urina. Então, à medida que a próstata vai aumentando pela inflamação, essa uretra prostática ela vai se fechando, dificultando aos poucos a passagem então da urina. O homem com câncer na próstata, uma pequena glândula do tamanho de uma noz que produz o líquido seminal. A próstata masculina produz um fluido seminal que nutre e transporta o esperma. Os sintomas incluem dificuldades em urinar, mas às vezes não há sintomas do câncer de próstata. Alguns tipos de câncer de próstata crescem lentamente. Em alguns casos, é recomendado então um monitoramento. Outros tipos são agressivos e necessitam de radioterapia, cirurgia, terapia hormonal, quimioterapia ou outros tratamentos. Veja então aqui nesta figura que o profissional está fazendo um exame de toque por via retal, onde ele percebe aqui, pela parede anterior do reto, a próstata, se o contorno é regular ou irregular. Quando o contorno é regular, então ele percebe que a próstata ela está macia, ela não está petrificada, ela não está com contorno irregular. Então, quando a próstata está com contorno regular, então já não diagnostica o CA. Veja aqui nesta figura, quando existe aqui um tumor de câncer de próstata, então o médico percebe na parede anterior do reto que esta próstata está petrificada. Então, o contorno ele está irregular. Aqui são os estágios de um CA de próstata. Veja aqui o estágio 1, temos aqui um tumor pequeno. No estágio 2, esse tumor já começa a se proliferar aqui na próstata. No estágio 3, ele vai aumentando de volume. E no estágio 4, ele já está assim bastante evoluído, alcançando então estruturas que ficam aqui na região da próstata, como aqui o reto, a bexiga. Então o câncer de próstata é o tipo de câncer mais comum no sexo masculino. Ele atinge cerca de 30% da população masculina que desenvolve tumores malignos. Os principais sintomas do câncer de próstata costumam aparecer na maioria dos casos quando o tumor já está em estágio avançado. Por isso, se indica exame clínico de forma regular. Ao surgirem os sintomas, os mais comuns são vontade de urinar com frequência, dor ao urinar, presença de sangue na urina e ou sêmen e dor óssea na região. Então veja aqui, uma próstata normal, a urina passando normalmente, e aqui uma próstata com CA, um câncer de próstata. Veja aqui comprimindo então a uretra, dificultando então a passagem da urina. Aqui em grande aumento, nós temos aqui a próstata, aqui a bexiga, uretra da bexiga e aqui a uretra prostática, sendo então pressionada pelo tumor. Então fazendo com que a urina ela passe com dificuldade.
Uma próstata aumentada é chamada de prostatomegalia, com a hipertrofia prostática benigna, que é o HPB, sendo a causa mais comum do HPPB, da hiperplasia prostática benigna, refere-se a um aumento de próstata devido a um aumento do número de células. Ou seja, que vai ocorrer aí uma hiperplasia, que significa um aumento de número de células prostáticas. De uma causa que não é uma doença maligna. É muito comum em homens mais idosos, frequentemente é diagnosticada quando a próstata aumenta a ponto de tornar a urina mais difícil. Veja aqui uma próstata normal, veja aqui a uretra prostática, a passagem livre da urina, e aqui uma próstata com hiperplasia benigna. Veja aqui que a próstata cresceu a tal ponto que dificulta então a passagem aqui da urina na próstata, porque ela pressionou aqui a uretra prostática. Os sintomas incluem necessidade de urinar com frequência, que é a polaquiúria, ou demorar um pouco para começar, hesitação urinária, e se a próstata ficar muito grande, ela pode contrair a uretra e impedir o fluxo de urina, tornando a urinação dolorosa ou difícil, ou em casos extremos, completamente impossível, causando uma retenção urinária. Com o tempo, a retenção crônica pode fazer com que a bexiga cresça e cause um refluxo da urina para os rins, ocorrendo uma hidronefrose. Veja aqui um rim normal, veja aqui a pelve renal normal, os cálices maiores normais, os menores normais. E quando o rim está com uma hidronefrose, vejam que há um aumento desses elementos anatômicos, como por exemplo aqui a pelve renal, os cálices maiores e os menores. A hiperplasia benigna de próstata pode ser tratada com medicação, um procedimento minimamente invasivo ou, em casos extremos, uma cirurgia para remover a próstata. Em geral, o tratamento geralmente começa com uma medicação receptora adrenergética alfa-1, como a transulosina, que reduz o tônus do músculo liso encontrado na uretra, que passa pela próstata. Então vai reduzir o tônus, então a urina vai passar com mais facilidade. Para pessoas com sintomas persistentes, procedimentos podem ser considerados. A cirurgia mais frequentemente usada nesses casos é a ressecção transuretral da próstata, no qual um instrumento ele vai ser inserido através da uretra para remover o tecido da próstata que pressiona a parte superior da uretra, restringindo o fluxo da urina. Então, nesta região aqui. Os procedimentos minimamente invasivos incluem a ablação transuretral da próstata com agulha, termoterapia transurretal por micro-ondas. Esses procedimentos ambulatoriais podem ser seguidos pela inserção de um stent temporário, para permitir, então, a urinação voluntária normal, sem exacerbar os sintomas irritativos. Com a uretra normal, passando urina de uma forma normal, regular, uma hiperplasia, com o canal da uretra praticamente fechado, dificultando então a passagem da urina. A vascularização da próstata ela é feita através da artéria pudenda interna, vesical inferior e retal média. Então aqui está. Nós temos aqui a artéria ilíaca comum, que dá os ramos que vão irrigar então a próstata.
nós temos aqui a artéria vesical inferior, aqui a pudenda interna, veja aqui a artéria retal média e aqui a artéria pudenda interna. A drenagem venosa da próstata é feita pela veia ilíaca interna. Então nós temos aqui a veia cava inferior, que vai dar origem então à veia ilíaca interna. Veja aqui, veia ilíaca, né, interna, dando aqui seus ramos que vão irrigar aqui a próstata. A inervação é pelo plexo hipogástrico inferior. Então nós temos aqui o plexo hipogástrico inferior. Veja aqui a bexiga e logo abaixo nós temos aqui a próstata. E aqui o plexo prostático. Olha aqui a próstata, abaixo aqui da bexiga. Então o plexo hipogástrico inferior, juntamente com o plexo prostático, vão então inervar a próstata. A drenagem linfática é feita pelos linfonodos ilíacos externos e internos. Veja aqui, linfonodos ilíacos internos, que fica aqui na face medial da região da artéria e veias ilíacas, e os linfonodos ilíacos externos, que ficam aqui lateralmente a esses vasos. Então aqui estão os linfonodos. Muito bem, então nós vimos nessa explanação o estudo especial da próstata.